Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta rapidinho, cada vez mais rápido. E hoje eu vou ensinar a técnica do matelacê. E o tipo do matelacê que eu vou ensinar hoje é um dos mais clássicos, que é o que foi criado pela Chanel. Ele surgiu em 1955, quando ela criou a bolsa mais icônica, né? Principalmente para aquela época, que foi a 2.55, 2.55. E eu acho ele lindo porque ele é clássico, ele é simples, refinado. Existem outros tipos de matelacê, alguns até dão para ser feito na máquina caseira, outros são mais em máquinas especializadas para determinado tipo de matelacê. E a gente vai aprender esse, que é o mais clássico, e pra mim é um dos mais lindos. E é cheio de história também, né? Essa bolsa, quando a Chanel criou, que foi em fevereiro de 1955, por isso o nome dela ser 2.55, foi um marco, porque foi a primeira bolsa de ombro criada para as mulheres. Até então as mulheres da alta classe só usavam bolsas de mão, e a Chanel vem e revoluciona nesse sentido, deixando as mãos das mulheres livres para fazer outras coisas enquanto elas carregam sua bolsa. Chanel, I love you. Imagina eu, igual um polvo que sou hoje, usando bolsa de mão. Obrigada por essa sacação de você criar uma bolsa de ombro. Voltando para a história, para quem não sabe, a Chanel ela viveu num orfanato, num convento, desde os 12 anos de idade, e a cor do forro da bolsa era a cor dos uniformes do convento. A corrente que ela trouxe para a bolsa de ombro, né, e que virou clássico como a corrente da Chanel, remetia à corrente que os cuidadores carregavam as chaves, né, dos quartos. Além disso, dentro da bolsa tem um bolso interno com zíper que remetia à bolsa original dela, né, onde ela guardava as cartas de amor dela. E a padronagem, né, do matelacê, alguns dizem que a referência é do uniforme de equitação, né, que a Chanel ia ao jockey, era um hábito dela. Outros dizem que é dos vitrais do convento, de onde ela viveu, e outros dizem que era das almofadas do apartamento dela. O mistério faz parte da história desse tipo de matelacê. Fechando parênteses da história, porque o Lumilab também é cultura, vamos começar a trabalhar? Para começar, você vai precisar de um esquadro, alfinetes, uma tesoura para cortar tecido, fita métrica, giz de alfaiate, esse é um que você coloca pozinho, você também pode usar um lápis, linha comum de poliéster ou de algodão, tecido de algodão, pode ser tricoline, e nylon dublado, ele é meio fofinho assim. No meio dele tem uma espuma, e de um lado é TNT e do outro é um nylon. Então, para começar, a gente vai precisar pegar o esquadro e alinhar ele na lateral, na auréola, onde você consegue encontrar uma linha bem retinha para fazer como base para o esquadro. Depois de posicionado, a gente vai riscar no outro lado do esquadro, formando uma linha perpendicular. Agora é a hora de marcar a altura. Nesse caso, nós vamos usar uma medida de 30 centímetros de altura. E aí você faz uma outra marcação também de 30 centímetros de altura para você conseguir fazer uma reta. Depois nós vamos marcar a largura, nesse caso uma largura de 36 centímetros. E também vamos fazer uma segunda marcação. Agora, com o próprio esquadro ou com uma régua, eu vou riscar para ligar as marcações. Use o esquadro para confirmar se a reta está perpendicular à outra marcada. Nesse caso, reforce a marcação da auréola. Faça a mesma confirmação do outro lado. Nesse caso, eu fiz um erro proposital para a gente poder ver como o esquadro vai indicar que a marcação está errada. Como vocês podem ver, a marcação está mais para cima. Eu pego a fita métrica e confirmo a minha marcação para ver onde que eu errei. Pego o esquadro novamente e confirmo para ver se está certo dessa vez. O esquadro sempre é muito bom para a gente criar quadrados perfeitos. Tudo certo, aí agora eu vou cortar. Eu vou cortar 2 vezes esse tecido, porque eu vou fazer o forro do mesmo tecido que a parte de fora. E então eu vou dobrar ele ao meio, unir bem certo na lateral e dobrar bem certo na linha marcada também. Agora é alfinetar. Eu vou começar cortando na dobra
e sempre confirmando se eu tô cortando bem na linha marcada. Lembrando, pessoal, que nesse caso eu optei por fazer o forro do mesmo tecido do lado de fora, então por isso que eu cortei com ele dobrado. Se vocês forem fazer o forro de outra cor, cortem um outro quadrado de 30 por 36 no tecido do forro. Agora eu vou fazer a mesma coisa no nylon dublado, mas no nylon dublado a gente não precisa cortar ele dobrado. Então eu vou fazer um quadrado só de 30 por 36 e eu vou usar o próprio tecido que eu já cortei como molde. Basta alfinetar e em seguida cortar em volta. Então agora tá pronto. E agora eu vou pegar o outro tecido que eu já cortei e vou alfinetar do outro lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou posicionar ele no lado do avesso e vou começar a alfinetar pelo lado direito, tirando já os alfinetes que já estão no lado direito. Lembra só, gente, que tem que tentar deixar bem retinho o tecido, o mais retinho possível, para não ficar dando folga, principalmente no lado de fora. No lado de dentro, ele às vezes acontece de dar essas ruguinhas, e aí vocês vão tirando e acertando para ficar tudo bem certinho. Procurem sempre deixar o lado do nylon para o lado de fora e o lado do TNT para o lado de dentro. Porque o TNT ele é mais fraco que o nylon, então ele dobra melhor para dentro e o nylon fica mais estruturado no lado de fora. Agora a gente vai alfinetar as margens, para quando a gente for costurar nas margens, não correr o risco do tecido ficar deslizando. O alfinete nessa posição ajuda porque aí depois vocês só vão tirando quando vocês forem costurar na máquina. Tá tudo bem certinho, aí se vocês quiserem colocar uns alfinetes no centro para evitar que fique sobrando o tecido, é só vocês colocarem alguns salteados. Agora a gente vai para a máquina para segurar isso tudo com uma costura nas margens. Agora nós vamos começar a costurar. Nessa parte não tem muito problema a cor de linha que você está usando, porque isso não vai aparecer no nosso trabalho que a gente vai fazer na próxima aula, porque nesse tamanho que a gente cortou já está incluído a folga. Para começar, eu gosto de deixar esse alfinete para segurar bem a ponta do tecido. Essa costura vai ser com ponto zigue-zague na margem do tecido. O ideal é não fazer nem muito para fora e nem muito para dentro. Para começar, eu vou descer a agulha pelo volante. Vou tirar o primeiro alfinete e começar, sempre esticando bem o tecido para evitar que ele faça pregas por causa da pressão do calcador. Se isso for acontecer, você pode ir suspendendo a sapatilha e ajeitando para que não formem essas pregas. E sempre vão tirando os alfinetes antes de chegar embaixo do calcador, para evitar que a agulha bata em cima do alfinete e quebre. Sempre vejam também se o tecido de baixo está certinho. Quando finalizar, suspenda a sapatilha e corte a linha. Então tá pronta a nossa costura com zigue-zague em volta de tudo e no avesso também. Agora nós vamos começar a marcar os pontos nas laterais, para a gente poder fazer o matelacê depois. Essas marcações serão nossas guias para a gente fazer os traçados do matelacê. Eu vou usar o lápis, mas se o tecido for escuro e você tiver lá aquele lápis amarelo, para marcar e ficar mais visível, também é muito bom. Eu só não indico usar o giz de alfaiate, porque depois ele vai ficar saindo. Pessoal, eu estou usando uma marcação de 5 em 5 centímetros, mas isso fica a critério de vocês. Depois que vocês perceberem como que é a técnica, vocês podem explorar isso de uma maneira mais criativa e mais livre. Eu vou dar uma reforçada com giz só para vocês conseguirem ver as marcações. E essas marcações vocês vão fazer em volta dos 4 lados, tá? Com as mesmas distâncias, sempre seguindo, se você começou em cima de um lado, né, os 5 centímetros, você começa do outro lado na mesma posição, para eles ficarem alinhados. Vamos supor, se do lado esquerdo você começou por cima, a marcar os 5 centímetros, de cima para baixo, do lado esquerdo você também vai começar de cima para baixo a marcar os 5 centímetros. E a mesma coisa se for na parte de cima e na parte de baixo. Se você começou a marcar da direita para a esquerda na parte de cima, você começa a marcar da direita para a esquerda na parte de baixo. Aí agora nós vamos começar a ligar as marcações. Eu gosto de começar sempre a primeira marcação com a primeira, o que dá normalmente um ângulo de 45 graus. Mas nesses tecidos, por exemplo, de bolinha, eu gosto muito de seguir as linhas das bolinhas. Nesse caso, eu vou ter a referência às minhas marcações que eu fiz, mas eu vou seguir a linha da bolinha. Nesse caso, sai um pouquinho dos 5 centímetros que eu marquei.
a marcação de cima fica um pouquinho pro lado, 5,2 mais ou menos. Mas eu vou respeitar a linha do próprio tecido, a própria estampa. Se vocês estiverem trabalhando com tecido que não tem essas listras, não tem esses padrões, vocês podem acompanhar as marcações que vocês fizeram mesmo. E agora seguir fazendo as ligações. Lembre-se que se você estiver ligando com a linha da bolinha, como referência, tentem sempre ver a distância da primeira linha para a segunda e respeitar isso nas outras linhas, porque é isso que vai garantir o padrão, já que de vez em quando ela vai sair um pouco da marcação feita. Então, eu meço lá a distância da primeira para a segunda linha e repito nas demais linhas, para ficar bem certinho. Uma dica, pessoal, para esses giz que são de pozinho, que você coloca pozinho aqui nesse estojo, é colocar talco, que é muito mais barato do que esses estojinhos e ainda fica com um cheirinho gostoso. Tem gente que faz esse matelacê com acrylon. Eu gosto mais de trabalhar com nylon dublado, porque ele já tem um aspecto de tecido, né? Ele já é mais enxuto. O nylon ele já é mais fofo, te dá menos controle na hora de costurar. Então, para quem está começando, eu acho o ideal é trabalhar com nylon dublado. Então, aqui eu terminei de fazer as listas de um lado, agora eu vou começar a fazer do outro lado, na outra direção, né? A 90 graus da primeira marcação. E eu vou começar pelas mesmas medidas, do mesmo lado que eu comecei a marcar. Então, se eu comecei de cima para baixo, eu vou começar de cima para baixo no outro lado. Eu comecei na direita e agora estou fazendo na esquerda. E vou seguir as mesmas distâncias entre linhas que eu usei do outro lado. Então, as marcações foram feitas, agora nós vamos para a máquina para costurar sobre essas linhas marcadas. Lembrando que é importante a gente começar a costurar do meio para as laterais, porque isso evita que o tecido fique acumulando no centro. O que sobrar, naturalmente vai sendo empurrado para as laterais. Uma dica, pessoal, é que para quem usa cone grande, que não dá para colocar aqui em cima, é legal colocar uma cestinha. Essa tá meio grandinha, mas funciona bem, porque aí a linha não vai ficar correndo muito pros lados da mesa. Para quem trabalha com linha pequenininha e não tem esse apoio, pode colocar numa canequinha, que ela vai ficar aqui e vai ficar apoiada. Agora nós vamos começar a costurar. Eu gosto de colocar uns alfinetes no centro, para segurar mais o tecido, né? Igual no começo que a gente fez. Lembrando que nós vamos começar pelo centro, mas isso não quer dizer que nós vamos começar aqui do centro, mas pelas linhas centrais. Nós vamos começar das extremidades, mas das linhas centrais. Só fazendo uma observação importante antes de começarmos. Aqui eu vou usar a linha de cima e de baixo da mesma cor, mas fica a critério de vocês. O forro desse trabalho que nós estamos fazendo vai ser o forro da necessaire que nós vamos aprender a fazer na próxima aula. É importante vocês saberem o que cada coisa significa aqui nesse nosso trabalho para vocês explorarem bem as variáveis dessa criação, né, desse trabalho. Mistura de linhas, mistura de tecido, escolha de padronagens, distância entre linhas. Bora explorar nossa criatividade, né? Agora nós vamos começar por essa linha central. Vou descer aqui a sapatilha. Fazer o arremate. E começar. Lembrando que é importante deixar o tecido bem esticado sempre. Com suas mãos você vai fazendo esse apoio, para ele ficar bem firme, esticado e evitar que dê pregas. Vão observando sobre o tamanho do ponto. Aqui eu comecei com um ponto de 3 e depois achei melhor mudar para o ponto de 3,5. Isso vocês vão sentindo durante o trabalho de vocês. Evitem usar pontos muito pequenos, porque isso faz com que o tecido naturalmente fique mais esgarçado e o trabalho não fique tão bonito. Terminei a primeira linha central, eu vou para outra linha central. Vai ficar como se fosse um X. Depois que o X central está pronto, eu começo a costurar as linhas seguintes a ele, sempre da direção do centro para as margens, e esticando bem o tecido para evitar que esses gominhos que depois vão ficar prontos, eles fiquem com tecidos acumulados, para o trabalho ficar bem bonito no final.
Então, pessoal, esse é o nosso trabalho pronto. Esse é o lado direito. E esse é o lado do avesso, que vai ser o forro. No lado avesso sempre fica esses gominhos, porque você não consegue controlar os dois lados ao mesmo tempo na máquina. Mas é o lado que fica, que a gente vai dobrar para dentro. Então esses gominhos naturalmente eles já ficam mais cheinhos. Então aqui é mais próxima para vocês verem. Viu como eu segui as linhas das bolinhas? E vocês podem explorar bem essa parte. Vocês podem usar bordados no lugar da linha do ponto simples. Podem usar os bordados das máquinas de vocês, de repente alternando entre uma linha e outra. Isso dá outros padrões de matelassé. Pensem também na distância entre linhas. Explorem bem isso. Usem bastante isso a favor de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês estejam gostando da playlist. E esse foi o meu matelassé. Vamos guardar esse trabalho para a próxima aula, que eu vou ensinar a fazer a nécessaire com isso que a gente fez hoje, tá bom? Então, se vocês gostaram, deem um like. Se vocês não gostaram, me falem que vocês não gostaram. Passem mensagem no comments ou entrem em contato direto. Falem: Mara, gostei disso. eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Quem gostou e quer dar feedback também, por favor, fique à vontade. Eu adoro receber feedback, principalmente positivo, que é muito bom, assim, é a hora que eu vejo que vale a pena, assim. Então, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ativem aquele sininho para vocês receberem notificação sempre que eu postar vídeo novo. E é isso, visitem o site da Lumilab, se inscrevam na newsletter. Qualquer dúvida, estou super à disposição. Um beijo e até a próxima! Ah, não olha pra cá, olha pra bolinha, Mariana. Sabe, toda vez é isso. Ai, por que eu mexi na minha pele? Agora tem esse negócio aqui na minha cabeça. Feito um ponto. Acho que não vai aparecer.